faça em nosso coração e que ela permaneça em nós, que nós possamos voltar aos nossos lares e multiplicar as bênçãos que recebemos nessa casa de caridade. Então, vamos serenando a nossa mente, o nosso coração, deixando as nossas angústias, nossas preocupações nos braços para estar aqui agora em mente e coração. Quem sabe seja hoje um grande dia para que a gente seja tocado pelas palavras do Evangelho e resolva mudar a nossa vida, começar a nossa transformação interior. É a nossa estada aqui na Terra. Gostaríamos de estar falando com vocês no dia de hoje. Estamos encerrando o mês de setembro e o mês de setembro é muito importante. Ele é a prevenção contra o suicídio. Cada um de nós tem a possibilidade de auxiliar um irmão que está passando pela tristeza, pela desesperança, pelo desespero, pelo desamparo, pela depressão. Aquele que quer tirar sua vida não quer realmente se matar, ele quer acabar com a dor que está dentro do coração. Entre, minha querida, você gosta de vida, tá? Quer acabar com aquela dor que está sentindo e não sabe lidar com a solidão. Ou quem sabe um de nós, né, que está nesse momento pensando em terminar com a sua vida. Não faça, coloque uma vírgula. Comece novamente, recomece quantas vezes foram necessárias. Nós temos a grande oportunidade da reencarnação. Deus é soberanamente bom e justo e nos dá a oportunidade da vida. E nós não podemos sair pela porta dos fundos. Nós temos que, com resignação, lutar para conseguir resolver as nossas dúvidas e principalmente amparar os nossos irmãos. Muitas vezes nós estamos dentro de casa com alguém e não prestamos atenção nos sinais. Então vamos olhar com mais amor, com mais carinho para aqueles que circulam à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos. Todos nós podemos ter uma palavra de amor, de concórdia, ouvir um abraço. Podemos pensar nisso? Podemos olhar com amor e carinho para ajudar o nosso semelhante e também ajudar a nós mesmos. Quem sabe somos nós que estamos precisando de um amparo. Para isso, o atendimento fraterno, para a luz da doutrina espírita ser amparado. Nós temos grandes possibilidades. Um amigo, a nossa família, um psicólogo, um assistente social, o CVV, é 188 CVV, é o Centro de Valorização da Vida. Não precisa se identificar. Aquele que estiver passando ou precisar e não tiver coragem de vir se desabafar, pode ligar para o 188. Mas põe uma vírgula, comece e recomece quantas vezes forem necessárias. A nossa tarefa da semana é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E hoje a gente vai na necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? É uma pergunta. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que estão se veem obrigados a desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E então que a reencarnação se torna um castigo. Então a resposta de São Luís é clara.
A encarnação é necessária. É uma bondade divina que dá a todos nós, espíritos, a oportunidade de elevação. De começar como numa escola. A Terra é uma escola. Nós começamos lá desde o maternal, vamos dizer assim. Temos a grande oportunidade de reencarnar e o nosso primeiro grande amor é a família. Somos amparados na família. É dentro da família, é pela mãe que nós aprendemos a andar, a falar, a comer, os primeiros passos, a ir para a escola, a viver em sociedade, a educação, por favor, o muito obrigado, com licença, o respeitar as pessoas, a ética, a educação. Depois vamos para a escola para aprender a socializar, aprender a nos tornar profissionais, a viver em sociedade. Vamos crescendo, temos nossos parentes, nossos primos, irmãos, nossos amigos. Começamos no trabalho, constituímos família e começamos a formar novas famílias. Temos os nossos filhos, vamos ampará-los com amor, com dedicação, com educação, ensiná-los da mesma forma. Não diz que a gente cria da forma como que foi criado? Com a mesma educação que a gente criou, a gente vai criar os nossos filhos, sempre evoluindo, sempre procurando melhorar a educação. E aí a gente deita com 18 anos e acorda com 50. Entramos na terceira idade. Hoje a gente quer falar um pouco mais sobre a terceira idade com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Estamos envelhecendo ou estamos nos tornando idosos ou estamos nos tornando velhos? Estamos ultrapassados? Ou estamos colaborando com a sociedade? Estamos rejuvenescidos por dentro? Será que dentro de nós ainda existe aquele rapaz de 18 anos, aquela mocinha de 15 anos? Continua aquela juventude dentro de nós? Ou nós nos sentimos desamparados, abandonados? E o bullying na terceira idade? Como é que nós lidamos com a crueldade dos jovens, com a crueldade das pessoas que nos chamam de velhos caquéticos, velhos ridículos? Não é assim que somos ditos? Aquela velha ridícula, aquele velho caquético, não é? Aquele velho mal-humorado. Porque idoso é aquele que vai adquirindo idade. Mas se mantém jovem, se mantém atual, continua com um fogo dentro de si, do amor, da esperança, da juventude. É claro que nós vamos perdendo com o tempo a ilusão, vamos ficando mais maduros, e sabe, é aquele que ouve um conselho e analisa. Porque quando a gente ouve um conselho e a gente diz assim, eu já sei disso, isso não me interessa, eu já conheço, a gente coloca o nosso cérebro no piloto automático. E aí a gente deixa de raciocinar, a gente perde a grande oportunidade de aprender. A gente espera que pelo menos na terceira idade a gente tenha mais sabedoria para parar, analisar, verificar com amor, olhar os jovens e saber que dentro deles ainda existe muita ilusão. Com o tempo nós vamos perdendo a libido, vamos perdendo a juventude visual, já não somos o mesmo galã, já não somos a mesma princesa. E a gente brinca e diz assim, envelheceu em barangô. Não adianta. Você pode tentar de todas as formas. É claro que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com o culto ao corpo. Quando se tem o financeiro, quando se tem dinheiro, a maioria das pessoas começam na plástica, né? Começam a rejuvenescer de forma que esquecem de olhar para dentro de si mesmo e ver o conteúdo. Acaba se preocupando muito mais com a aparência. Nós temos que começar a cuidar da beleza interna. E isso já tem que vir lá do começo. Da forma com que eu criei, da forma com que fui criado, vou criar meus filhos. Se eu os criei para envelhecer, se eu os criei para respeitar os seres humanos, com certeza, eu tenho certeza que os meus filhos vão respeitar os idosos e vão nos respeitar. O que a gente vê na atualidade são idosos que perderam seu poder aquisitivo, porque infelizmente, dentro do nosso país, é aquele que se tornou um aposentado,
tem um salário muito pequeno. Dificilmente consegue se manter ou manter grandes luxos. A gente sabe que dá para uma vida digna e honesta. Muitas vezes acaba tendo que morar com o filho. E a gente presencia muita crueldade. Muitos filhos que acabam abusando, muitas vezes, do financeiro do pai e da mãe, e tratam com tanta crueldade aquele que zelou, que cuidou, que amparou na juventude. A gente percebe que os idosos acabam perdendo até o direito do quero ou não quero. E a saúde? Nós vamos caminhando pela terceira idade e a gente vai esquecendo de uma coisa. Aí a gente vai lá no médico, chega no médico, o médico fala, Dona Maria, fala lá os sintomas que tem e passa, o médico manda lá fazer os exames, retorna no médico, o médico diz assim, Dona Maria, a senhora está com diabetes, a senhora tem que fazer um regime alimentar, tem que passar a partir de agora a tomar essa medicação, tem que fazer caminhadas, cuidar da sua saúde, porque a diabetes ela é uma doença silenciosa, ela pode causar trombose, pode causar cegueira, ela causa impotência, ela tem várias situações que vão deixar a senhora debilitada. Você precisa cuidar melhor da sua saúde e fazer esse regime. Dona Maria sai de lá muito triste, chega em casa e diz assim, por que Deus fez isso comigo? Por que isso tinha que acontecer comigo? Mas ela vai lá, compra a medicação e começa a tomar o remedinho e passa a levar uma vida saudável. Durante algum tempo, porque ela percebe que ela tomando os remédios, ela vai fazendo os exames e está tudo normal. Aí ela se esquece que ela tem diabetes. Ela acredita que ela está tomando o remédio tem que fazer a parte dele, mas ela esquece de fazer a parte dela. Aí ela come macarrão, batata, refrigerante, docinho, ela não recusa nada. E toda vez que ela volta no médico, o médico aumenta a dose do remédio e ela acaba tendo que tomar insulina. Ela tem que aplicar a insulina. E mesmo assim, ela vai enxergando menos, ela vai adquirindo uma série de problemas, porque ela não fez a parte dela. Ela foi no médico, mas ela acha que só o remédio é que tem que fazer a parte dele. Aí o seu João também resolve no médico, porque ele também não anda se sentindo bem. E o médico diz para ele assim, seu João, vamos fazer os exames, volta aqui. E ele vai, faz os exames e retorna no médico. O médico diz assim, seu João, o senhor está com a pressão alta, os seus rins não estão funcionando bem. O senhor tem que tomar muita água, o senhor tem que tomar a medicação e tem que tirar o sal do alimento. O senhor não pode estar comendo qualquer coisa, precisa fazer um regime alimentar melhor. O seu João vai para casa muito aborrecido da vida, chega lá falando, não vou poder nem tomar minha cervejinha, não vou poder tomar nem um aperitivo. Que vida que eu vou ter agora? Que porcaria de vida, onde já se viu? Não poder comer um aperitivo, não poder ter nada. Aborrecido, mas ele começa a tomar o remédio. Os homens ainda são piores, porque eles tomam algum tempo, depois nem o remédio eles tomam mais. Aí eles voltam à alimentação que eles tinham. Salzinho, esquece. E ele começa a ter grandes problemas. Ele infarta, ele tem um AVC, tanto é que os homens morrem mais, as mulheres, as viúvas são em grande quantidade, porque os homens quando vão no médico dificilmente tomam uma medicação, ou quando tomam, acabam não fazendo regime, acabam fazendo a mesma coisa. Por isso nós estamos percebendo que a terceira idade, você chega com 80, 90 anos, antigamente 40 anos já era lucro. Para quem trabalhava na roça, quem tinha uma lida diária muito grande, se envelhecia mais rápido. Quando era 50, 60 anos, já não existia mais, já tinha desencarnado. Hoje não, hoje é 80, 90 anos, ainda estamos vivos, com Alzheimer, sequelados, ou então desencarnamos antes do tempo. E aí, o tempo que faltava para a nossa encarnação, se a gente tinha que viver 80 anos e a gente desencarnou com 75, nós vamos reencarnar novamente e vamos viver os 5 anos que faltavam.
Quando uma criança desencarna, que a gente ouve assim, ai, coitadinho, era um anjinho, 5 anos, que mal ele fez para estar desencarnando. Não cumpriu a reencarnação passada. A reencarnação passada, que ele deveria ter tomado cuidado com o corpo que Deus emprestou para ele, com a grande oportunidade da reencarnação, que era aprender, que era evoluir no planeta Terra, ele deixou para lá. Ele resolveu viver de ilusão, ele resolveu viver como aquela criança pirracenta que a gente não gosta de ver e que a gente encontra no supermercado, que chuta o pai, dá tapa na cara da mãe e que a gente acha horrível. Quem é que não acha feio, né? Fala, ai, credo, tem vontade de levar para casa e criar, educar. Fala, eu educaria dessa forma. Nós somos iguais. Nós estamos fazendo a mesma pirraça. Aí a gente desencarna. Volta para resgatar aquele tempo que ficou faltando. Ah, desencarnou com 20 anos, um jovem. Tanta coisa pela vida, pela frente. Um jovem de 20 anos desencarnando. Que tristeza. Eram os 20 anos que faltou da outra reencarnação. Claro, a doutrina dos Espíritos nos diz, cada caso é um caso. Mas nós temos que analisar. Começar a repensar os nossos valores, o que nós estamos fazendo da nossa vida. Hoje eu tenho 18, hoje eu tenho 30. Aí eu fecho os olhos, acordo de manhã, olho no espelho e falo, quem é essa velha que está aí? Meu Deus! Diz uma pessoa querida, minha, que a gente perde a visão quando chega lá para os 50 anos, é para não enxergar as rugas. Por quê? De manhã, ou melhor, você deita com 18 e acorda com 50. O tempo hoje passa muito rápido. E se a gente não aproveitar a oportunidade agora, os que são mais jovens, de cuidar dos seus joelhos, de cuidar da coluna, quando alguém diz assim, senta direito, olha a sua postura, preste atenção, porque quando você chegar aos 50, você vai levar até o resto da sua existência a dor na coluna. Você vai acordar com dor e você vai dormir com dor. Então, se estamos passando por algum problema de saúde, nós, pela nossa imprevidência, trouxemos para nós. Só que a gente precisa acordar e perceber que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós falamos assim, os jovens. Mas quem educou esses jovens? Fomos nós. Nós temos ainda uma grande parcela de filhos que tem 40, 50 anos e ainda mora com o pai e com a mãe. Difícil hoje os casamentos. Pode prestar atenção que agora não se tem nem mais casamento, é união estável. Quando acontece? Porque os jovens, quando saem de casa, vão morar sozinhos. Dificilmente casam. Ou quando casam, descasa e o filho volta a morar com a mãe. Volta para dentro de casa. Aí o cidadão tem 50 anos e volta para dentro da casa da mãe. E acha que a mãe tem que cuidar do filho da mesma forma com que era antes. E a mãe e o pai se veem limitados por já serem de idade e não fala nada. Não diz assim, não, olha, vai curtir sua vida. Já estou cansada, agora eu preciso de tempo. Hoje eu não tenho mais a habilidade que eu tinha como antes. Ou outra situação, os ninhos vazios, dos filhos que saem e vão embora, daqueles que casam também. Aí a mãe acaba se achando desnecessária. Ela não precisa mais lavar, ela não precisa mais cozinhar, a casa ficou grande demais. E ela acaba se entristecendo. Ela sente falta do filho, ela não pode estar toda hora na casa do filho ou da casa da filha. E ela acaba não desenvolvendo a caridade, o voluntariado, a amizade. Ela não tem amigos, porque ela estava tão ocupada dentro da casa dela, fazendo o trabalho de dona de casa, o trabalho de mãe, que ela não teve, ela esqueceu dos amigos. Ela não tem ninguém. E a pior coisa que tem é a solidão. Principalmente a solidão na velhice. Quando nós já não temos tanta agilidade para andar, para procurar lugares. A Praia Grande é uma das cidades muito boa para a terceira idade. Tem um grupo, a prefeitura nesse ponto, ela é muito boa. Tem um grupo Conviver,
que atua com os grupos. Tem yoga, tem outros tipos de exercícios físicos, tem caminhadas, tem o grupo que sai para jogar vôlei, tem uma porção de exercícios e de convívio, até almoço, porque geralmente o idoso, se ele mora, principalmente se ele morar sozinho, ele não cozinha. E ele acaba se debilitando fisicamente, porque ele come muito mal. E eles fazem grupos, se reúnem em grupo, que auxiliam, eles fazem até almoço. Eles dão almoço. É muito importante procurar saber, se engajar nesses grupos, para ter companhia. Porque a partir do momento que eu vou lá acreditando que eu estou recebendo, mas eu estou doando também. Eu estou compartilhando da minha amizade, da minha experiência de vida, da minha alegria ou da minha tristeza. Eu preciso mudar esse sentimento dentro de mim. Eu não posso ficar fechada dentro de um apartamento, dentro de uma casa sozinha, sem ter amigos, sem ter família. Muitas vezes nós não temos família porque está longe, mas nós temos que ter o hábito de cultivar amizades, de ligar, conversar, mudar dentro da gente, olhar dentro da gente, verificar o que é que está machucando, curar as feridas que estão dentro de nós, para que a gente possa caminhar mais leve, mais alegre, feliz, rejuvenescer. Eu posso ter a idade que for, 60, 70, 80, mas pode existir um espírito aqui dentro com 18 anos, alegre, jovial. Eu posso ensinar. Não existe quem não tem o que aprender, e não existe quem não tem para ensinar. Alguma coisa nós vamos ensinar ao outro, ou alguma coisa nós vamos aprender. Vai depender de nós, de abrir o nosso coração e estar disposto a mudar. Existem bailes da terceira idade, festas. Agora, vai depender de mim e do meu bom humor, porque nós, já percebeu que é muito chato, muito triste a gente ver nos lugares, principalmente idoso ignorante, idoso mal educado? Olha que coisa feia. Se somos mais velhos, se já passamos pela juventude, se já compreendemos melhor os rompantes da juventude, temos que envelhecer com sabedoria e principalmente com educação. Olha o nosso exemplo, não tem coisa mais bacana do que a gente conversar com um idoso e ele ser jovial, educado, alegre, positivo, bem-humorado. É mal-humorado? Vai no médico que isso é distimia, é uma doença, tem cura. Toma remédio, melhora. Às vezes é o intestino que não funciona bem. Olha que coisa. Vai no médico, toma remédio, volta a ser feliz, volta a ser alegre. Nós vamos ficando tristes, a primeira coisa que a depressão traz, sabe o que é? A falta da higiene pessoal. Nós vamos ficando mais velhos, não precisa tomar banho hoje. Principalmente os homens. Deixa para amanhã, hoje está frio. Vou dormir sozinho mesmo. Gente, não tem coisa melhor do que abraçar alguém cheiroso. A gente tem que pensar que todas as vezes que a gente sai na rua, ou mesmo que a gente está dentro de casa, vai chegar alguém e vai nos abraçar. E quando nos abraçar, tem que sentir aquele cheiro agradável. Nós precisamos cuidar do nosso corpo com amor. Deus nos emprestou ele com tanto amor. Deus nos ama. Não importa se eu tenho 5 anos ou se eu tenho 70. O que é importante é que eu tenho que ter amor pelo meu corpo. Amor pelo corpo que Deus me deu. Pelo menos enquanto estou aqui encarnada. Então precisamos estar, além de idosos, olha, se não quer ter o cabelinho branco, eu ensino o número da minha tinta. Enquanto tiver tinta no mercado, a gente não tem cabelo branco. Se quer ter os cabelinhos brancos, um sorrisinho e bem perfumado, para poder abraçar e ter paciência com o jovem. O jovem tem os arrombos da juventude e não pensa no fazer. Acaba saindo e atropelando todo mundo que passa pela frente. Mas eu não. Eu já cheguei à idade que eu tenho que me calar, que eu tenho que prestar atenção. Eu posso esperar, não tem importância. Se o outro for passar na minha frente, que importa?
Para que eu vou arrumar a briga? Vou lutar pelos meus direitos? Sim, é um dever, é o direito que eu tenho. Nós temos que lutar, direito e deveres. Nós conhecemos, já passamos pelo trabalho. A maioria dos idosos já foram aposentados, já estão aposentados. Trabalharam a vida toda. Então, precisamos ter voz ativa. Não permitir que os nossos filhos nos endividem. Pelas pesquisas, mais de 80% dos idosos estão endividados, porque os filhos fazem empréstimos nos seus benefícios. Não podemos. Onde é que ficou a nossa voz ativa? Onde é que ficou a educação que demos para os nossos filhos? Sim, sim, não, não. Temos que ser o alicerce, sim, mas temos que saber falar não. Agora é minha vez. As mães que os filhos acabaram de casar, que estão sentindo o ninho vazio, vão para o voluntariado. A gente brinca que o voluntariado geralmente são os cabecinha branca, então as pessoas loiras vão para o voluntariado. Porque já perceberam que precisam continuar trabalhando, precisam continuar úteis. Nós não temos mais a mesma força e o mesmo vigor. Mas eu posso dar um abraço, eu posso dar um conselho, eu posso doar o meu amor e a minha experiência de vida. A gente pensa assim, o que eu vou fazer? Plantas. Eu posso caminhar na beira da praia, cuidar das minhas plantas. Posso ter um animal de estimação que me alegra, cuidar de um animal de estimação. Eu posso fazer crochê. Aí diz assim, Célia, crochê é coisa de velha. Não é não, eu faço. E eu sou jovem. Crochê é coisa de gente inteligente. Precisa contar pontos. Precisa fazer geometria, porque você tem que formar desenhos. Quantos mais desenhos o tapete tiver, mais bonito ele fica. Tem que ter bom gosto e criatividade. Paciência, bom humor, tempo. Você pode presentear alguém com tapete. Você pode doar para um chá beneficente. Um jogo de tapete, quem não gostaria de ganhar um bem bonito? Ou você pode vender, aumentar a sua renda, fazer lá os bicos de pano de prata. O importante é a habilidade, se manter em movimento. Procurar ouvir boa música. Hoje existe o evangelho para ouvir. Tem livros, áudios de livro. Facilita, porque a gente vai perdendo a visão. E nem sempre dá para ler um livro, mas pode ouvir. A boa música nos acompanha, muda o nosso estado. Muda a nossa alegria, a gente passa a estar de bom humor. Nós precisamos trabalhar agora para chegar na velhice com sabedoria, cuidar melhor do nosso corpo, não cometer exageros, tirar os vícios. O mundo é ilusório, nos oferece tudo que tem de melhor. Quando somos jovens, o sexo, as alegrias, os namoros, os hormônios estão em alta. Nós temos que pensar na prevenção, nos cuidados que temos que ter, com quem nos relacionamos, cuidado com quem trazemos para dentro da nossa casa, nos afastar dos vícios, porque nós estamos aqui numa escola. E isso significa que nós temos que fazer a nossa parte. Lembra da nossa parte lá no começo? Nós somos todos iguais, temos as mesmas possibilidades. Não cega, um está rico e outro está pobre. Sim, em alguma das encarnações que você teve, provavelmente você pisou no tapete. Então você tem que pensar o que você fez no passado para hoje você estar passando por essa dificuldade. Mas às vezes não é esse passado dessa encarnação, é o passado de outra encarnação. Se a gente está tendo hoje, vamos passar com resignação. Se eu estou passando por essa necessidade, eu tenho que aprender alguma coisa. E quando eu aprender, eu saio dela. E aí eu vou passar por outra provação. Muitas vezes nós não estamos na expiação. Não, planeta de prova e expiação. Nós não estamos na expiação. Nós estamos na prova. E falta um tantinho assim e a gente desiste. Vamos lutar contra o medo que a gente sente, contra a desilusão
que a gente sente. Vamos trabalhar dentro de nós, olhar para dentro de nós e ver quem é que mora aqui dentro. E o que esse espírito precisa. Cuidar com o amor e com o respeito desse espírito. Se ainda sou jovem, que eu respeite os mais velhos. E que eu aprenda a envelhecer com qualidade de vida. Porque eu posso chegar aos 70 anos e continuar tendo os braços fortes e o calor dentro de si, a boa vontade e principalmente o amor. Porque é o amor que nos transforma. É o amor que nos torna seres humanos melhores. É o calor humano que nós podemos doar para o outro e receber em troca. Gentileza gera gentileza. Vamos sair da solidão da terceira idade e vamos nos juntar a grupos. Liga para a amiga, convida para fazer um Cooper. Não dá para fazer um Cooper, vai caminhando mesmo, devagarzinho. Não dá para caminhar, chama para um chá. Faz lá um chá e chama para tomar junto. Mas tragam para perto de vocês companhia. Vamos fazer companhia uns aos outros e com certeza seremos mais felizes. Podemos pensar no assunto, podemos ir para casa e refletir sobre o assunto. O que eu posso fazer pela minha terceira idade? O que eu posso fazer para me tornar um ser humano melhor? Aproveitar o tempo que ainda me resta com qualidade de vida? Para que eu não me perca no mau humor, para que eu não me perca na solidão. Eu agradeço a todos por terem me ouvido e desejo que cada um dos senhores alcance o que vieram buscar nessa casa de caridade, dentro da necessidade de cada um, do merecimento pessoal de cada um e principalmente a misericórdia de Deus. Eu os abraço a todos fraternalmente e desejo a todos que retornem aos vossos lares e multipliquem as bênçãos que receberam nessa manhã. Muito obrigada por terem me ouvido. Obrigada.